Há coisas no nosso coração que só Jesus pode nos curar, não é não? Só o sangue de Jesus, só a visão de Jesus. E quando o mundo vem, quando as coisas do mundo vêm, o que são essas coisas do mundo? O que a gente passa? Por que a gente sempre tem que desviar de um caminho tão simples? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, sabe o que é o caminho do amor? O caminho do amor é tão simples. Quem não conhece o amor? Talvez você nunca tenha ficado apaixonado, mas o amor é simples. A gente que complica, não é verdade? Quem complica o amor aqui? Começa a pensar em um monte de coisa, começa a viajar na maionese. Aquilo que era A mais B igual a C, passa a ser Y menos delta. Não é isso? Raiz quadrada de B2 menos 4. E aquilo que seria tão simples. Não, eu tenho que avaliar se ela gosta de mim, então eu vou fingir que eu estou não gostando dela, para depois ela pensar que gostou de mim, e aí quando ela disser, finalmente, aí eu talvez me entregue o dedo. E assim fica aquela confusão, e você parece, e você pergunta, mas será que é isso mesmo? É tão complicado assim. Vamos imaginar o Australopithecus, Homo sapiens, não Homo sapiens sapiens, mas Homo sapiens, ali. Uga. Será que ele dava essa manipulada? Entendeu? Deixa eu fingir aqui para ela não gostar. Uga, Será que? Eu não acredito, rapaz. Eu acho que só começou com a língua, sabe? A linguagem do homem. O pessoal começou a enrolar, teve Torre de Babel, tem um monte de coisa aí complicada. Aí começaram a complicar as coisas simples. Eu te amo, eu também. Não, mas espera aí. Você já me amou como o outro? Você já me amou tanto que você é capaz de esquecer você? Esqueça você, agora é só eu. Ah, não. Então você não me ama. Então, na verdade, você ama mais o seu passado do que a mim? Então eu tenho ciúme do seu passado. Mas como é que eu posso resolver isso? Não tem como resolver. Há uma ferida dentro de mim, o seu passado. E aí eu pergunto, isso pode acontecer com um ser humano Homo sapiens? Pergunta a pessoa que está do seu lado. E eu digo que muitas vezes, e é essa a razão da minha ministração, eu quero falar de curvas de Deus. Curvas de Deus. Há pessoas que vão andando com Deus, e Deus aqui, Deus ali, eu louvo, segura na mão de Deus, eu vou, ando para lá, ando para cá. Cadê Deus? Peraí, mas eu estava com ele. Pergunta a pessoa que está na sala, você não estava com ele? Do ladinho, ali colado. Eu ia na igreja, eu sentia tudo arrepiar, meu corpo inteiro. Presença de Deus. Chegou um certo momento na minha vida que eu fiz uma coisa. Eu não olhei para o lado. E sabe, Deus, Ele tem um caminho, e esse caminho não é sempre um caminho fixo. Deus faz curvas. Você já imaginou você andar num caminho que nunca tem curva? Que coisa enjoada. Né? Quem já não dá sono. Um caminho sem curva dá sono. Também curva demais enjoa. Mas um caminho precisa ter curvas. Acontece que você acha que Deus nunca vai fazer uma curva. E você pega e acelera. Quem sabe dirigir, levanta a mão. Tenta entrar numa curva acelerado. O que vai acontecer? A primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai dirigir. Quando você está diante de uma curva e você sabe que ali tem uma curva, você precisa reduzir. Reduzir o quê? Seu pensamento,
Sua vontade de comer, sua vontade de beber, você precisa reduzir o quê? A sua velocidade. Mas parece muito complicado. Mas quando a gente começa a colocar Deus em coisas simples que nós fazemos, a gente passa a entender por que Deus tem um retrovisor. Pergunta a pessoa do seu lado: por que você tem um retrovisor num carro? Para passar batom, pastora. Incrível. Isso é de uma profundidade que eu preciso meditar. Mas a verdade é que existe um retrovisor para que você possa prestar atenção no que está atrás. E às vezes quando você esquece de olhar o retrovisor e você dá uma ré, o que acontece? Você bate. Então, mas são coisas simples. Eu estou andando num caminho com Deus e descubro que eu tenho um retrovisor. Sim, porque depois de 2 anos com carteira que você descobre que você precisa usar o seu retrovisor, não? Tem gente que até hoje não sabe que existe o antirreflexo, que você sabia que você vai apertar no retrovisor assim, aquele farol maravilhoso, aquele abençoado que vem atrás de você com farol alto, você faz assim, olha que bênção. Tem carros, né? Eu acho que a maior parte, você aperta assim, e aí aquela luz que está em cima do teu olho, e você quase orando para aquele homem ser abençoado no céu, né? Você está no meio de uma oração, aí você descobre que você aperta aquilo ali, aí aquela luz vai para ele. Olho por olho e dente por dente. É um momento maravilhoso quando você descobre que você tem a capacidade de olhar para todos os lados. Há um retrovisor aqui, há um retrovisor ali, há um retrovisor ali. Para quê? Para eu vigiar a vida dos outros. Eu vou olhar para um lado e vou ver meu vizinho, o que ele está fazendo. Olho para trás e vejo o que aquele menino está fazendo dentro daquele carro. Foi para isso que foi feito o retrovisor? Há uma razão para que as coisas aconteçam na nossa vida, e há uma razão para que o caminho de Deus se processe na sua vida. Mas você precisa prestar atenção que Deus faz curvas. E quando você não presta atenção que Deus está fazendo uma curva, você sai andando e Deus fica onde? Para trás. Não, pastora. Não posso deixar Deus para trás. Ele tem que andar do meu lado. Mas eu quero saber, se Ele andar do seu lado, significa dizer que você vai ter que falar com Ele. Você já andou com alguém dentro do ônibus, sentado do lado, não falou nada com ele até o final? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você sabia que aquela pessoa estava do seu lado, tinha uma razão porque ela está do seu lado, mas você não quer nem saber. A verdade é que ainda que você tenha que ficar na estrada com aquela pessoa na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na enfermaria, seja no elevador, você jamais perguntaria para Deus: por que você está na vida dessa pessoa? Isso significa dizer que quando a gente não busca o Senhor para saber aquilo que Deus quer falar naquela situação que Ele está te apresentando, por mais que você decida, eu vou seguir esse caminho de Deus, eu quero dizer a você, Deus vai fazer curvas, e você precisa estar preparado para fazer com elas. Vamos abrir a Bíblia em 2 de Crônicas 10, 15. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, sabe quem é filho de
Genebate. Não é Genebate, é Nebate. Pergunta a pessoa do outro lado, você sabe quem é? Nem eu. Nunca o conhecia, não sei quem ele é. Mas ele está lá na Bíblia. E a questão é que Deus deixou que o caminho fosse até o final. E Deus muitas vezes faz isso conosco. Ele deixa que nós andemos até o final do nosso caminho, para que a gente perceba que Ele fez uma curva. Ele fez uma curva e você não fez a curva junto. E quanto mais você quer dizer, eu tô perto de Deus, eu tô perto, não, olha aqui, olha para mim, eu tô perto de Deus, olha o que eu vou fazer. Você vai fazer muito bem feito, mas dentro de você, você sabe, está faltando alguma coisa. É muito importante o exercício de buscar o Senhor em todos os seus caminhos. Não é só quando você está andando segundo a sua própria vontade. É quando você está percebendo que Deus tem um caminho. E esse caminho é direcionado por Ele, não por você. Mas então o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Aceite a presença de Deus na sua vida. E perceba, através do seu retrovisor, através da sua aceleração, que quando a curva estiver perto, você precisa desacelerar. Mas quando estamos vivendo a nossa própria vontade, quando decidimos viver a nossa própria vontade, nós achamos que verdadeiramente nós temos a razão. Nós achamos e conseguimos levantar muitos pontos para afirmar essa assertiva. Mas a nossa própria razão não faz curvas. Já viu o teimoso fazer curva? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Teimoso não faz curva, não. Aí sabe o que Deus faz com o teimoso? O que Deus faz? Nem preciso perguntar. O que Deus faz com o teimoso? Deixa ele ir. Em algum momento ele vai perceber que Deus fez uma curva e ele não foi junto. Não é verdade? Vai perceber ou não vai? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Vai perceber ou não vai? Vai perceber. Porque Deus precisa confirmar a palavra dele. Você imagina se cada um decidisse, assim, não, eu tenho a vontade de Deus, eu sou a vontade de Deus, não, isso aqui é o que Deus quer. Como é que seria? Deus confirma aquilo que Ele fala, porque se não confirmar, então aquele não é um profeta. Amém? E a maneira que Ele usa de confirmar as situações na nossa vida é que Ele deixa a gente aprender com as nossas próprias decisões. Daí o livre-arbítrio. Mas você pode dizer assim, poxa, mas será que Ele não poderia evitar que eu caísse nessas situações? Eu acho que Deus sempre vai tentar auxiliar você e impedir que você caia. Certamente. Mas será que você está aberto a fazer curvas? Ai, não sei, pastora. Andar reto é tão mais fácil. Você pega o acelerador, não é verdade? Você só tem... Aí faz corrida, 110, 100, 100, 110. É que ele faz isso o tempo todo. Aí, assim é fácil. O difícil é você olhar uma curva e falar, opa, Deus está fazendo uma curva aqui. Peraí, opa, vamos fazer uma curva. E Deus vai mandar uma curva sem mandar os sinais, a sinalização durante a estrada? Deus vai mandar uma curva sem mandar os sinais? Você já andou num lugar assim, de repente, quebra-mola. Quem já viveu isso? Quebra-mola. Aí está andando, mais um. Você já viu algum lugar com quebra-mola sem ser avisado? Muitos, né? Mas com Deus isso não acontece. Você nunca vai passar por um quebra-mola com Deus que Ele não avise a você. Mas claro, a sensação que dá, quem já deu esse pulinho?
A sensação que dá é que você realmente está numa montanha-russa, né? Aí quando você senta e assenta ali, fica tudo no lugar, aí você passa o susto, porque na verdade você dá uma, aí será que aquilo é o Senhor? Será que Deus às vezes nos assusta? Opa, ei! E você, depois que passou para o primeiro quebra-mola, você vai olhar o próximo? Você vai ficar ligado? Opa, aqui tem quebra-mola. Mas vamos imagine, que você seja uma pessoa literalmente desligada. Passou por um quebra-mola e não percebeu que era um quebra-mola, bateu a cabeça no capô do carro e nem assim você conseguiu perceber que ia ter um outro quebra-mola. O que vai acontecer com você? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Eu tenho certeza que essa pessoa tem essa resposta. Você vai bater de novo com a cabeça. Creia. E aí você vai lembrar do primeiro quebra-mola que você passou. E vem cá, fala a verdade. Depois de 2 quebra-molas, bateu cabeça 2 vezes, você vai começar a olhar o terceiro quebra-mola? Depende. Funciona assim não. Se quebra-mola fizesse você parar e começar a prestar atenção no caminho, Deus colocaria 1 a cada 5 minutos. Mas você começa a desviar do quebra-mola. Já viu como é que o motorista faz? Vira assim, curvinha, pula assim, aí vai assim, aí nem sente o quebra-mola. É verdade? Não me pegou desapercebido. O quebra-mola está ali para diminuir a tua velocidade. Deus está te falando, para com essa maneira de andar na sua vida. Aí vai lá e você, não, deixa aqui que eu sou bom. Vira assim a curva, passa o primeiro pneu. Depois passa o segundo pneu, depois vai Aí vem um outro quebra-mola. Não bateu com a cabeça, mas deu o seu jeitinho. E aí o que você faz com o outro quebra-mola? Nessa altura do campeonato, haja jeitinho. Mas a verdade é que depois de tanto jeitinho, sabe o que acontece na sua vida? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você desacelerou. Você não estava contando com isso. Você reduziu a sua velocidade. Querendo ou não querendo. Você reduz a sua velocidade. Então as curvas de Deus, elas são feitas para que você não entenda. Você pode predizer um caminho. Você pode dizer, não, isso é assim. Como é que eu vou saber se isso assim é a vontade de Deus? Se eu estiver atento às curvas, aos quebra-molas, às sinalizações durante o percurso, não é verdade? Mas você pode dirigir sem sinalização? Pode. A toda velocidade? Nelson Piquet pode. Mas se você não é o Nelson Piquet, eu creio que você deveria estar mais atento e ir mais devagar. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. E a nossa tendência é querer fazer a nossa própria estrada e o nosso próprio caminho da nossa própria vontade. E aí às vezes a gente passa anos da nossa vida diante de uma capacidade incrível de percepção da estrada, mas a gente não quer ver que os caminhos do Senhor não são os seus caminhos. Isso vai requerer disciplina e entrega. Não adianta você fingir que você se entrega. Quem já fingiu que se entregou? Eu me rendo. Eu me rendo. Não. Você diz que você se rende. Você só vai saber se você está se entregando de verdade, se de todo o seu coração você ama aquilo, se de todo o coração você verdadeiramente acredita naquilo, se você passar por uma batalha. Ali sim você vai ser testado. Dizer que ama uma pessoa, ou dizer que Deus é o seu principal amor,
Dizer que Deus está acima de qualquer coisa na sua vida vai requerer você colocar no altar o seu segundo, terceiro, quarto e talvez o quinto amor. Amém? Estamos entendendo isso? Estamos entendendo que nós, na nossa própria vontade, queremos fazer a nossa própria... E na nossa própria vontade, nós queremos fazer um caminho que diz respeito à nossa ideia do caminho. Mas Deus, Ele vai mandando sinais ao longo de todas as situações da sua vida. E você os percebe? Alguns você está percebendo, né? Pergunta a pessoa do seu lado, está percebendo alguns, né? Aqueles quebra-mola que você já está fazendo, né? Já está percebendo. Mas, vamos abrir a Bíblia. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, dentro do caminho de Deus, o que Ele espera para a sua vida? Se é paz, então por que você está vivendo em guerra? Ai, pastora, que pergunta difícil. Se Deus espera que você tenha paz, por que você está tendo guerra? Eu adoro igreja que responde com essa cara assim. Se é paz, então por que você está em guerra? Porque você não está buscando a paz do Senhor. E como é que é essa paz do Senhor? Olhou o sinal, vira à direita. Olhou o sinal, vira à esquerda. Olhou o sinal, quebra a mola. Você vai reagindo segundo esses. Quando você reage segundo esses sinais, você tem muita paz. Porque você sabe que você está seguindo o caminho do Senhor. Amém? Não é uma emoção, é um sentido. É uma razão pela qual você está na terra. Você precisa perceber que existe um caminho. Você precisa perceber que a razão de você estar aqui é você prestar atenção nos sinais que Deus está te dando. Porque todos nós chegaremos em algum lugar nos nossos caminhos. Todos. Mas há aqueles que vão seguir os sinais. E o que acontece quando você segue os sinais de Deus? Você chega em paz. Apesar das lutas externas, apesar de às vezes um nevoeiro impedir você de ver os sinais, apesar de chuva fazer seu carro ficar completamente zigue-zagueando, quando você tem paz interior, você sabe que aquele caminho é de Deus. O caminho de Deus dá paz. Se você está naquele caminho de... Ai meu Deus, qual vai ser o próximo sinal? Ai meu Deus, qual vai ser o próximo sinal? É porque você já perdeu ali na curva, ali atrás. A gente não pode ficar preocupado com o próximo sinal. A gente tem que querer o próximo sinal. Eu quero o próximo sinal. Eu quero saber quando é uma curva perigosa. Porque eu vou reduzir e vou andar com mais cuidado. Você tem que querer saber os próximos sinais e não fingir que não os vê. Porque isso depende da sua vida, isso depende do seu chamado, isso depende do seu caminho. A observação dos sinais de Deus é algo que você precisa perceber e viver por isso. Porque afinal de contas, se Deus te deu um carro, que é o seu corpo, e te deu uma vida, é para que você ande num caminho. E o melhor é que você pegue o caminho de... Então o caminho de Deus vai ter nuvem, chuva, vai ter nevoeiro, vai ficar escorregadio, mas vai ter sinais, vai ter subidas e descidas, vai ter curvas, vai ter muitas curvas, certamente. Mas a pergunta é, você está andando com Ele para fazer uma delas?
Se no momento em que você estiver vivendo a sua vida, você fez uma curva e começa a perceber que esqueceu alguma coisa, já viu? Vou contar para vocês uma coisa. Quando eu era pequenininha, eu gostava muito daquele biscoito piraquê, que ainda existe ainda, aquele pequenininho assim, quadradinho. Ai, meu sonho de consumo era levar na lancheira, porque aí eu já estava um pouquinho maior, não podia botar na lancheira, então eu coloquei embaixo do braço. Ai, fiquei toda feliz que minha mãe me deu aquele biscoito piraquê. E foi eu para a escola com o biscoito piraquê. Adivinham o que aconteceu? Em algum momento eu levantei o braço. O meu biscoito piraquê, o meu tesouro foi perdido. E até hoje eu não consigo entender por que Deus fez isso comigo. A verdade é que biscoito não é para andar debaixo do braço. Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Biscoito é andar para... Biscoito é para botar dentro da bolsa. Mas naquela época, eu achava que eu conseguia botar debaixo do braço, que não ia perder. Sabe como é que é? Criança de 11 anos não acha isso? Então, quando a gente está prestando atenção no caminho de Deus, a gente precisa perceber que cada coisa vai ter o seu lugar. Que cada informação de Deus tem uma razão. Que cada sinalização tem o poder de te orientar para que você não seja surpreendido. Não há nada que aconteça na sua vida se Deus não vai te avisar, se você estiver prestando atenção. Mas se você não tiver, se você não está percebendo o que Deus está falando com você, então, de que adianta essa sinalização? Ela vai adiantar, porque o dia que você falar, Deus, por que você não me mostrou isso? Eu mostrei você a cada metro do seu caminho. Agora eu te pergunto, por que você não quis ver? Por que você não prestou atenção? Porque eu sei dirigir. Já viu como é que é as pessoas que sabem dirigir? Nem olham para dar ré. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você é uma pessoa assim? Louras e morenos. Não, porque tem loura e moreno, né? Olhem para o seu retrovisor quando for dar ré. Porque senão você vai... Isso então vai explicar várias situações que têm acontecido na sua vida e que você não sabe aonde foi parar Deus. Aonde que parou Deus? Aonde que Deus está na minha vida? Ele está em alguma curva. Eu fiz a curva. Só que eu esqueci de perguntar, Deus, era para eu ter feito essa curva? Amém? Para finalizar, Tiago. Um 17. Isso é piada de crente, é porque o nome dele é Tiago, gente. Piada de crente, todo mundo só quem sabe é que piada de... Então, Tiago 1,17, ele já ficou nervoso, Tiago. Todas as boas flores amarelas, vocês gostaram? Foi muito profético, porque quem ama flores amarelas é minha mãe ama essas flores. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de... Você acha que o amor de Deus vai variar? Você acha que Deus vai deixar de te amar porque você não está olhando os sinais? Você acha que Deus vai pegar um amassador de alho? Vai fazer isso com você? Por que não? Porque Ele ama você. Mas eu te pergunto, será que você não está apostando muito nesse amor para continuar não olhando a sinalização que Deus está fazendo no seu caminho?
A palavra de Deus diz: provai de mim. Provai de mim. Quando a gente prova Deus, quando a gente prova da verdade de Deus, você pode negar para o mundo inteiro, mas a verdade de Deus vai continuar dentro de você. Você pode ficar teimoso. Não, eu não fiz não. O pastor nem olha para mim, não fui eu. Não é verdade? Pergunta a pessoa que está do seu lado de vermelho. Não é verdade? Ai, meu Deus. Não é hoje não é culto de revelação, mas é que realmente eu não consigo aguentar pessoas que estão me perguntando, a cabeça da pessoa está assim: pelo amor de Deus, me dá uma profecia. E eu dou ela, é louca. Então, entendemos isso? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você entendeu? A pastora falou de quê? Em nome de Jesus, de novo. E a pastora falou de quê? As curvas de quem? Como é que funciona essa curva de Deus? Olhando? Sinais do quê? Do índio? Sinal de quem? Durante o percurso, Deus vai mostrar os... Você pode dizer que você não está vendo o sinal de Deus? Pergunta a pessoa que está atrás de você. Você pode dizer? É, amiga. Você pode dizer que você não está vendo o sinal de Deus. Não pode dizer? Eu não estou vendo eu. Que? Curva o quê? Aí você pega o que é mamola e... Lembra disso? Pneu. Não tem aquele Fusca. Se meu Fusca falasse, ele entra com um pneu, depois entra com outro pneu, depois passa. Você pode fazer isso com os quebra-molas de Deus, não pode? Ajuda, né? O carro fica melhor. Mas a verdade é que quebra-molas foram feitos para você diminuir a sua... E ele com isso não conseguiu? Mas será que você tem o entendimento de que você deveria ter diminuído a velocidade? Nem sempre. Amém? Pergunta a pessoa que está falando: você entendeu? Não, cutuca que tem gente que está viajando na maionese. Helmas, você entendeu, Helmas? Olha lá, Helmas engorda. Olha só, você entendeu? Então tá, a partir de amanhã eu vou ver todo mundo na igreja andando assim. Foi a pastora, com aquele olhar de maluco, sabe, na rua. Quem já viu gente maluca na rua olhando assim? Já passou por uma pessoa assim? É meio... Então, se você me vê passando na rua, e blá, 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 que eu faço muito isso, eu fico orando em línguas andando. As pessoas, eu tento fazer mais discreto possível. Eu sou bem discreta. Mas realmente, às vezes, eu passo assim, sabe, que eu desligo, aí quando eu vejo, eu estou sei lá onde. Por isso que eu não posso dirigir orando em línguas, porque aí eu me perco, assim, eu fico com aquele... Já viu alguém se perder com GPS? Sou eu. Eu não consigo entender aquelas setas, quando manda direito, eu vou... Aquilo não foi feito para as pessoas que têm uma capacidade mental diminuta. Porque eu não consigo entender aquele GPS. E você, consegue? Mas eu consigo entender o GPS de Deus. Porque sempre quando eu estou num lugar assim, que aí eu subo num lugar que tem nada a ver, né? GPS, vai chegando assim. Aí sempre tem um cristão, sempre é um cristão que fala assim: pode me seguir que eu vou te levar. Glória a Deus. Quando você está perdido, o que você faz? Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que finalizar meu culto. Quando você está perdido, o que você faz? Eu não estou ouvindo. O que você faz? Você pede ajuda mesmo? Duvido que você pede ajuda. Qual é o homem que pede ajuda aqui? Levanta a mão. Verdadeiramente. Deixa eu tentar mais um pouquinho. Está comigo, está na mão de Deus, deixa comigo. Então, verdadeiramente, quando você te quiser realmente chegar em algum lugar, peça ajuda. Amém?
Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te ensinar a olhar os sinais de Deus, entender. E muito antes que a curva aconteça, você vai saber. Aquela curva vai vir junto com Deus. E você não vai ficar andando de repente. Onde está Deus? Onde está Deus na minha vida? Porque você vai saber que Ele está do seu lado. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos declarar sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Ministre, Senhor, no coração, na mente, daqueles que querem te observar, daqueles que querem aprender, daqueles que querem te ver, Senhor, através dos sinais. Dê a capacidade, Senhor, de cada um enxergar, Senhor, de cada um ver. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que seja o que for que está impedindo essa pessoa de enxergar os Teus caminhos, as Tuas curvas, Senhor, desembarace esse caminho, Senhor. Retire, Senhor, esse impedimento, Pai, para que ela possa enxergar a paz, a grande paz que é Te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar uma pessoa aqui, que nós conversamos, um testemunho muito bonito, que eu queria dar para vocês, sobre a Valéria. Pode se sentar, queria chamar a Valéria aqui em cima, por favor. Uma salva de palmas para ela. Corajosa. Então, Valéria, eu acho que você trouxe alguma coisa. Comprovação. Que bom. A Valéria vai ser entrevistada por mim. Eu queria saber, Valéria, você chegou aqui na igreja. Você estava vivendo um momento muito forte na sua vida. E eu queria que você me contasse o que aconteceu. Ano passado, boa noite, gente. Ano passado, descobri, depois de já ter feito exames negativos, eu descobri no final do ano, na realidade em 2013, dezembro de 2013, eu descobri um pequeno caroço no seio e em 2014, em março de 2014, eu tive a comprovação que era um câncer de mama no início. E foi muito difícil. Comecei no Hospital da Lagoa a me tratar, mas aí queriam fazer esterectomia, retirada total. Eu resolvi ir para um outro local e lá eu comecei a fazer um tratamento que é bem difícil, que é a quimioterapia. E depois, antes da minha última quimioterapia, da minha última sessão, foi em abril desse ano, eu já não sentia mais o nódulo, os médicos também não. Fiz 2 exames e o nódulo desapareceu. E só que ele deixou uma manchinha e na axila eles também queriam tirar as dúvidas. Que não tinha nada. Mas eu quero te fazer uma pergunta do que aconteceu, que é muito importante, porque às vezes você pensa assim, eu vivi todo esse processo, mas teve um momento que nesse processo você buscou Deus. Foi, não. Aí naquele momento, eu quero saber, aquele momento que você estava buscando. Eu estava buscando, eu não estava assim, tendo o retorno, o feedback que eu gostaria na religião que eu estava. Quantos anos você tinha na religião que 33. você estava? 33 anos. E eu sempre tive muito, cantei em coral de grupo jovem, de católica, enfim. Cristo sempre teve no meu coração. Amém. E eu sempre fiquei muito dividida. Eu dizia, eu não posso servir a 2 senhores. Uau, amém. Daí você chegou aqui, aí você naquela a minha luta. Sobrinha, Natália. Isso, a Natália. Que começou no início desse ano a frequentar, ela falava, tia, vamos comigo? Eu falei, não é a hora. Quando chegar a hora eu vou. E aí um dia eu falei, hoje eu vou. E vim aqui. Aí eu falei, gente,
eu acho que eu encontrei o que eu queria. Aleluia. Aí eu falei, bom, agora eu vou precisar me fortificar e fazer com que eu possa, como é que eu vou dizer? Eu sei que o que eu tive foi porque eu desafiei Deus. Por uma ansiedade, um momento de estresse em família, e porque eu também é meu objetivo ter a minha própria casa. No último dia do ano, eu falei, só Deus me para dentro dessa casa. E Ele parou. Amém. Mas o que foi muito importante, que você passou por um processo, primeiro de renunciar e abrir mão daquilo que era antigo seu, né? Um lugar onde você tinha depositado uma religião que você estava buscando, mas para buscar um Deus verdadeiro. Quando finalmente você chegou a algum lugar, que graças a Deus foi nessa igreja, poderia ter sido em qualquer outra, mas em algum momento você pediu, Deus, eu preciso de você para minha cura. E aí quando você buscou essa cura, você pediu oração, eu quero oração para ser curada. As dúvidas estavam permeando o seu coração, o espírito de agonia, de o que vai ser da minha vida, e todo um processo. Com certeza. Quando você foi orada, o que foi pedido a você? A senhora me pediu que eu testemunhasse e Vocês que estão eu vendo? trouxesse o comprovante dos exames que eu fiz. O primeiro, que foi a comprovação do carcinoma, né, grau 2. E o último, no INCA, que é especializado nisso, dizendo que o meu nódulo sumiu, desapareceu. Eu fiz apenas uma pequena cirurgia e os 2 linfonodos da axila que eles tiraram deram negativo. Amém? Uma salva de palmas. É muito importante a gente entender que no caminho que a gente tem de buscar a cura no Senhor, o elemento fé é fundamental. E mais do que tudo, entender que quem faz é Jesus. E quando verdadeiramente ela buscou ao Senhor, e quando ela decidiu entregar o coração dela ao Senhor, o milagre aconteceu. Amém? Mas aí quando o milagre aconteceu, ela falou assim, eles vão querer me operar de novo. Eu falei, deixa eu operar para provar o milagre. E aí o que aconteceu foi que eles operaram. E Deus mudou de ideia. O que aconteceu? Agora vocês têm a comprovação de que quem faz o milagre é Deus. Uma salva de palmas então. Eu queria também falar uma coisa, que no dia da cirurgia, eu cheguei na janela e falei assim, Deus, deixa eu voltar dessa cirurgia curada, porque eu quero levar a minha experiência para todas as pessoas que eu puder. Abençoa, que os anjos abençoem esses médicos que vão me fazer essa cirurgia e que eu possa levar isso para todas as pessoas que eu puder no mundo inteiro. É isso que eu quero. Amém. E por que o testemunho é tão importante? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Por que a pastora pediu um testemunho? É tão importante que nós tenhamos a fé de testemunhar que Deus fez. Deus faz. Você pode fazer 1000 tratamentos. Você pode operar 50 com o cara melhor do mundo. Mas se não for Deus, nada disso tem valor. E alguém teve a fé. Veja bem, alguém teve a fé de testificar, de evangelizar ela. E sabe quem foi? A sobrinha. Talvez você seja o sobrinho. Talvez você seja o filho. Talvez você seja um amigo.
Talvez você não tenha nem a fé que Deus cure. Não importa. Você acha que Deus vai ficar limitado pela sua fé? Você precisa entender que você pode ser o veículo de ajudar a muitas pessoas. Seja esse veículo. E por que eu pedi para que ela pudesse trazer os exames? Porque existem pessoas como Tomé. Já viu Tomé? Peraí. Era mesmo? Era realmente isso? Será que Deus pode fazer isso na sua vida? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Deus pode fazer na sua vida? Quantos milagres Deus já não fez na sua vida e você não testemunhou? Quantos milagres passaram por você e você sequer deu o testemunho? Então eu chamo a existência, a sua atitude, não só de evangelizar, não só de ser um evangelista, mas também de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Fale isso, declare isso. Meu Deus, eu estava no culto e Deus me mostrou, aquele culto foi só para mim. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você já ouviu falar nisso? Foi para mim. Ela estava olhando para mim, era para mim. E sabe, eu quero te dar notícia, era mesmo. E se você não percebeu isso, vem de novo, porque você vai receber tudo de novo, até que você aprenda a ver os sinais. E se os sinais amarelinhos com preto aparecerem na sua vida, você vai lembrar de quem? Da pastora. Porque a pastora passou anos da vida dela falando que você precisava aprender os que Deus faz? Deus faz o quê? E quando você chegar no quebra-mola e quando você estiver andando de ladinho assim, você vai lembrar da pastora? Vai botar o pneu, depois vai botar o outro pneu, você vai lembrar da pastora? Você vai lembrar que Deus quer que você ande de? Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que você seja um mensageiro de milagres de Deus. Senhor, se houver alguém aqui que precisa, Senhor, através de amigos, que precisa ser liberto, Senhor, da timidez, que possa se posicionar diante do Teu reino, a ser um evangelista, uma pessoa que vai dar o testemunho daquilo que Tu tens feito, Senhor. Traga, Senhor Jesus, a ousadia, Senhor. Traga, Senhor, a capacidade de cada um de ousar ser diferente, de ousar falar de Ti, Senhor. E através, Senhor, da ousadia, testemunhar o Seu grande poder. Em nome de Jesus. E com muita ousadia eu digo, boa semana para vocês. Deus abençoe vocês.